Essa parte, nesta era digital em que vivemos, é muito desafiador. Não sei se o seu coração está preparado para esse vídeo, porque eu não sei nem se o meu tá. Mas este é oficialmente o primeiro vídeo patrocinado deste canal. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa seu joinha e ativa o sininho para receber as notificações de quando os nossos vídeos entram no ar. Se vocês aí acompanharam a trajetória deste canal ao longo desse ano, vocês viram que eu viajei muitas vezes, eu fui para vários lugares diferentes e ao longo das viagens eu fui me dando conta de coisas que eu não precisaria carregar comigo nas viagens seguintes. Foi muito legal viver esse processo em todas essas viagens, porque a cada viagem que eu fazia, eu deixava alguma coisa para trás que na viagem anterior eu percebia que não era necessário ficar com aquilo. E tanto coisas no sentido material como sentimentos. E hoje eu quero dividir com vocês 6 coisas pra deixar a sua viagem um pouquinho mais leve. A primeira coisa é a ansiedade pré-viagem. Eu sou naturalmente uma pessoa muito ansiosa, acredito que muitos de vocês aí também são. E eu sempre fui uma pessoa que tive muito medo de perder voo, de me atrasar, de fazer alguma coisa errada. E por muitas vezes eu vivi essa questão da ansiedade na pré-viagem, principalmente com a questão de perder voo. Então eu sempre checava aeroporto, horário, milhares de vezes e vivia com aquela angústia de que alguma coisa ia dar errado. E uma coisa que eu entendi ao longo dessas viagens é que a gente não precisa ficar vivendo e digerindo toda essa ansiedade antes da viagem acontecer. Porque, óbvio, são muitas coisas que a gente precisa checar antes da viagem e que a gente sempre vive aquela sensação de que a gente tá esquecendo alguma coisa. E por mais que às vezes a gente esqueça alguma coisa, porque muitas vezes a gente não consegue mesmo lembrar de tudo que a gente precisa levar, se você tá levando o seu passaporte, já é suficiente, você vai conseguir fazer sua viagem e no fim das contas é isso que importa, né? A segunda coisa é saber a hora de parar de planejar uma viagem. Eu sou uma pessoa que sou péssima em fazer roteiro. Eu não sou boa nisso, eu não sou boa em pegar uma cidade que assim, eu não tenho a menor ideia do que tem na cidade e tentar descobrir coisas nela. Eu definitivamente não fui feita pra fazer roteiro. Eu viajei com meu irmão, como vocês viram aí em alguns vlogs, e meu irmão é incrível em fazer isso. E eu sou completamente o oposto. E uma coisa que é boa dessa parte de não planejar muito uma viagem, de dar um espaço para que a viagem tenha imprevistos, é que você se permite conhecer coisas que você nem imaginava que seria possível conhecer naquele lugar. É óbvio que se a gente vai para lugares muito turísticos, muito famosos e que tem aqueles pontos turísticos que a gente quer conhecer, é óbvio que fica um pouquinho mais fácil da gente saber onde a gente quer ir, mas é sempre gostoso a gente deixar um período que seja de um dia ou um dia inteiro pra gente só curtir a cidade, viver a cidade, respirar as ruas do lugar e se enfiar em lugares que talvez ninguém se enfiaria. E eu acho que se permitir viver uma viagem com um pouco menos de planejamento, dá espaço pra gente viver coisas muito diferentes, dá espaço pra gente experienciar a cidade de uma forma que não é o óbvio e que tem muito mais a ver com a gente na maioria dos casos, né? Porque a gente vai muito no nosso feeling, a gente vai muito no que a gente gosta de fazer, a gente olha um restaurante, para pra tomar um café, faz uma coisa um pouco mais na espontaneidade, ao invés de ser uma coisa extremamente programada. O terceiro item, ele tem a ver com coisas, sim, que é avaliar a quantidade de coisas que a gente carrega. Numa das viagens que eu fiz esse ano, eu compartilhei com vocês a minha mala, o que eu levava na minha mala, e eu fiquei 23 dias viajando com uma malinha de mão de mais ou menos uns 8 quilos, e o que é engraçado é que quando eu fiz essa mala, eu achei que eu tinha levado pouquíssimas coisas, e acabou que no fim da viagem, muitas das coisas que eu coloquei naquela mala, eu nem usei. Essa viagem que eu fiz, eu fui pra vários Airbnbs, então eu tive a oportunidade de lavar as roupas que eu levei, então isso facilita muito quando você vai avaliar a quantidade de coisas que você carrega, principalmente quando a gente fala na questão de roupa, porque se você pode lavar as roupas, você não precisa levar tantas roupas assim. E acabou que no fim da viagem tiveram várias roupas que eu não usei, porque do mesmo jeito que a gente faz no nosso armário, na mala de viagem é a mesma coisa. A gente acaba usando sempre as roupas que a gente prefere mais. Ainda mais porque a gente sabe que vai tirar uma foto, né, vai postar uma fotinha no Instagram e a gente quer estar bonitinha. Então você sempre vai dar preferência para as roupas que você gosta mais. Uma outra coisa dentro da mala que eu acho que a gente tem que avaliar o quanto a gente vai levar é o número de calçados, porque muitas vezes os calçados são os que dão mais peso e mais volume pra mala. Então, pra essa viagem, eu acabei levando 3 calçados, que foi tipo uma rasteirinha, um tênis e um chinelo pra ficar dentro de casa, e foi suficiente, não precisava mais do que isso. O quarto item é a gente avaliar a quantidade de coisas que a gente vai comprar na viagem. Uma coisa que pra mim tem funcionado muito como souvenir de viagens tem sido os nossos vlogs, que eu consigo fazer algumas imagens muito bonitas pra vocês.
e consigo colocar no papel, escrever o que eu senti em cada uma dessas viagens. Então hoje em dia eu não sinto mais a necessidade de comprar cacarequinho pra deixar na minha casa que me lembre a minha viagem. Eu sei que isso é extremamente pessoal, tem gente que gosta de ter coleções de coisas específicas de quando vai viajar, e óbvio que isso você vai definir de acordo com a importância de que cada coisa tem pra você. Quando eu fiz essas viagens ao longo desse ano, eu viajei sempre dentro da Europa em voos low costs. O que acontece é que voos low costs dentro da Europa, pra você levar uma mala de 20 quilos, aquela mala média ou a grande de um tamanho normal, você precisa pagar pra levar essa bagagem. E o que acontece é que o valor da mala muitas vezes custa muito mais caro do que o valor da passagem. Quando eu fui pra Paris, eu paguei 14 euros na passagem e o valor de uma bagagem extra era de 35 a 40 euros. Então, no meu ponto de vista, não vale a pena ficar gastando dinheiro com bagagem, sendo que eu posso trazer outras coisas da viagem que não sejam coisas. Então, quando eu fiz essas viagens, que duas das viagens que eu fiz durou um período de 20 a 25 dias, eu tive que escolher muito bem as coisas que eu ia colocar na minha mala e escolher muito bem as coisas que eu ia comprar, porque eu não tinha muito espaço e eu não tinha peso suficiente pra levar na minha mala. Pra vocês terem uma ideia, uma das coisas que eu acabei comprando em um dos lugares que eu fui foi uma calça jeans. Não foi uma coisa que não tinha nada a ver com os lugares que eu tava, mas era uma coisa que eu tava precisando. E aí calhou que numa das cidades eu achei e eu comprei. Então eu acredito que a gente não precisa necessariamente trazer coisas que tenham a ver com o lugar. E a gente também tem que avaliar o que é importante pra gente mesmo trazer. Se às vezes uma foto é muito mais gostoso de você rever do que um imã de geladeira, do que um cacarequinho que você vai botar na sua estante. Óbvio, isso você tem que avaliar o que é importante pra você. O quinto item é você deixar de fazer alguma coisa nas suas viagens por medo que possa acontecer alguma coisa com você. E é aí que entra o nosso patrocinador maravilhoso, que é a World Nomads, que eles são uma empresa de seguro de viagem que tem valores muito próximos aos nossos e é por isso que a gente fez essa parceria, foi por isso que eles encontraram a gente aqui. Eles têm uma visão social e de meio ambiente super forte, que tem muito a ver com o que a gente acredita. E fora que o serviço deles é incrível, eles têm uma cobertura super alta e eles ainda cobrem várias atividades de aventura. Por exemplo, se você quiser ir pra um lugar de neve, quiser esquiar e vai que acontece alguma coisa com você, então você fica seguro que se qualquer coisa acontecer com você, a World Nomads vai estar lá pra te ajudar. E além deles te darem essa segurança caso aconteça alguma coisa com você, eles também têm vários outros serviços que cobrem os planos deles. E o que é mais legal é que a World Nomads foi uma empresa fundada por viajantes. Então são viajantes trazendo serviços para viajantes. E eles conseguiram trazer tudo aquilo que a gente realmente precisa quando a gente vai viajar. Então se você aí tá programando uma viagem e quer fechar um seguro, eu vou deixar o link deles aqui na descrição desse vídeo. E por último e não menos importante, o sexto item é a gente estar presente. Essa parte, nesta era digital em que vivemos, é muito desafiador, porque o tempo todo a gente quer compartilhar uns stories, postar uma fotinho e a gente esquece de viver o que tá acontecendo. Eu me policiei muito com relação a isso em todos os lugares que eu fui e foi super importante, porque eu consegui respirar as cidades de verdade. E isso foi muito legal, porque eu não ficava me preocupando em ver uma coisa e olhar pra ela e falar, aquilo ali eu posso compartilhar, aquilo ali eu posso fazer uns stories. Eu me preocupei em viver as cidades ao invés de querer compartilhar as cidades. Eu acho que no dia a dia é uma coisa que a gente tem que praticar muito, de estar presente, mas quando a gente vai viajar, muitas vezes as pessoas tiram o quê? 30 dias no ano pra fazer uma viagem. E ao invés de nesses 30 dias você viver a sua viagem, você fica preocupado em mostrar pras pessoas que você tá viajando. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso pra gente poder realmente aproveitar aquele tempo que a gente tirou pra gente, pra conhecer um lugar novo, pra viver coisas novas. Espero que essas dicas te ajudem a fazer uma viagem com mais sentido, uma viagem que tenha mais a ver com você, uma viagem que você curta muito mais e se preocupe muito menos em viver e ter coisas que não te façam muito bem e experienciem os lugares que vocês vão e as coisas que vocês vão viver de uma maneira muito mais leve, de uma maneira muito mais gostosa. E se você tiver outra dica pra compartilhar comigo, deixa aqui nos comentários de alguma coisa que foi importante pra você em alguma viagem que você fez. E se você gostou desse vídeo, deixa a nossa hashtag aqui, que vídeo bom, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!